Agora sim, falando sobre o Daniel. Daniel Silva é cientista de dados com formação em engenharia elétrica pela UFPR, atua com modelagem preditiva, análise de risco e automação. E ele desenvolveu um modelo de visão computacional para tradução em libras em tempo real. E a gente chamou ele aqui hoje para falar com a gente, para conversar com a gente. E a essa conversa a gente deu o título de Tecnologia como ferramenta de ampliação de repertório. Daniel, muito obrigado pela presença novamente e a palavra é sua. Obrigado, Nathan. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui, e aí a gente já pode dar início à apresentação também. Ok, só me confirme se vocês estão conseguindo ver. Vamos sim. Beleza, maravilha. Bom, então, como o Nathan comentou, eu desenvolvi esse projeto desse sistema de visão computacional para traduzir de forma automática a linguagem brasileira de sinais, Libras, para texto e fala. Foi um projeto que eu desenvolvi no meu TCC, na formação de engenharia elétrica. Foi feito ano passado, no decorrer do ano passado, e eu apresentei, já defendi o TCC, foi aprovado. Então, foi um projeto bem legal. Fiquei bastante satisfeito, os professores gostaram bastante. E, enfim, sempre é muito interessante falar sobre, né, acessibilidade, ainda mais quando tem relação com tecnologia. Bom, como a Nata comentou, né, sou engenheiro eletricista, atuo como cientista de dados. Aqui eu trouxe para vocês uma breve agenda do que os tópicos que vão ser abordados aqui. Então, falar um pouquinho sobre mim, comentar um pouco sobre a introdução, né, o que gerou a ideia desse projeto de TCC, quais eram os objetivos gerais desse projeto, os objetivos específicos, toda a parte de fundamentação teórica também, sem entrar muito a fundo assim na parte técnica, é mais uma apresentação para compartilhar o que foi usado mesmo, as tecnologias, ferramentas, a parte da metodologia de desenvolvimento, os resultados e uma demonstração também, tem um vídeo de demonstração que é bem legal para ver o funcionamento final do projeto. Por fim, uma conclusão e aí a sessão de perguntas, aí para poder tirar dúvidas e tudo mais. Então, brevemente sobre mim, vida profissional e acadêmica. Me formei em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Sou daqui de Curitiba, nasci aqui e moro aqui desde então. Trabalho como cientista de dados, com foco mais em desenvolvimento de modelos preditivos, experiência em análise de risco também, toda a parte de modelagem estatística, a parte de automação de processos também. É uma área que eu acho bastante interessante. Eu comecei nela em 2021 como estagiário. Foi bem inesperado, na verdade. Eu estava cursando o curso de engenharia elétrica, entrei num projeto de extensão dentro da própria universidade e dentro desse projeto de extensão eu lidava mais com a parte de programação, mais com a parte de análise de dados. Então foi ali que plantou essa sementinha de querer entender um pouco mais sobre análise de dados e programação, até que consegui um estágio na área, comecei a trabalhar, a ser efetivado também nessa área e desde então segui como analista de dados e posteriormente como cientista de dados. Gosto bastante do tema de visão computacional, apesar de nunca ter trabalhado nessa área, já fiz alguns projetos pessoais dentro dessa área e também desenvolvi meu TCC dentro dessa parte. E acho bastante interessante o uso de inteligência artificial para soluções voltadas à acessibilidade, né? Acho bastante legal a gente usar essas tecnologias que estão crescendo cada vez mais e a gente conseguir aplicar isso em, em tópicos que têm uma certa urgência, né? Acessibilidade, se a gente for parar para pensar, falta bastante auxílio nisso e suporte nisso. Agora, comentando um pouco mais sobre alguns hobbies e interesses, muitos hobbies e muitos interesses e pouco tempo para fazer tudo. Como vocês podem ver aqui por muitas imagens, né? Eu gosto bastante de fotografia, acho que é uma fotografia, a parte de produção de vídeos, acho isso bem legal. Eu acredito que cada pessoa tem uma forma de se expressar artisticamente, expressar a criatividade, e comigo isso acontece com fotografia e vídeos. Tem gente que gosta de tocar instrumento, dança, enfim. Comigo eu sempre fui fotografia, acho bastante interessante. Eu gosto bastante de escrita também, acho legal a parte de arte no geral, cinema, literatura, músicas. Sou um grande fã de Fórmula 1 desde criancinha, que eu gosto de assistir, assistia com meu pai, com meus tios, e fui crescendo com esse gosto pelo esporte. E acho que para quem gosta de Fórmula 1, os últimos anos têm sido muito bons, né? Cresceu bastante o esporte, saiu até um filme recentemente.
Já assisti, já fui 2 vezes no cinema assistir, tão bom, do tanto que eu gostei. Aquela imagem que tem bem no canto esquerdo do carro foi numa apresentação que teve aqui em Curitiba, da Red Bull. Eles fizeram uma apresentação numa avenida aqui da cidade, e aí deu para ver os carros bem de pertinho, choveu no dia também, então ficou bem, bem legal. É, eu gosto bastante de ambiente mais calmo, gosto bastante da estética do outono também, acho bem legal, bem bonitas as cores, essa paleta mais terrosa, acho uma coisa bem legal, essa transição do calor para o frio e depois de um frio para o mais frio, né? Seria para o inverno. É, gosto muito de café, não a ponto de tomar 5 xícaras por dia, mas de apreciar mesmo, de gostar, de experimentar cafés novos e aí fazer todo aquele ritual de moer o grão também, acho bastante legal. Para quem está pensando em entrar nessa vida de café diferenciado, pense bem, porque é um caminho sem volta. Depois que você entra nesse mundo de experimentar café diferente, você não consegue voltar atrás, mas mas é uma coisa boa também, de certa forma. E por fim, gosto bastante de passar tempo com o meu cachorrinho. Tem 2 imagens ali dele. É muito legal a relação que a gente cria com pets no geral, né? Quem tem pet provavelmente vai entender o que eu tô dizendo. É uma relação bem bonita, bem pura, assim, ter essa companhia. Então, sempre faz bem ter um cachorrinho. E quem não tem, pensa em ter, porque é muito bom. Ajuda bastante em vários sentidos. É, bom, isso é um pouco sobre mim, alguns hobbies e interesses. Agora que eu já não sou um completo estranho para vocês, a gente pode começar a apresentação do projeto em si. Então, aqui eu trouxe uma breve introdução de qual que foi o caminho até chegar nessa ideia de fazer o projeto de TCC. Então, eu acredito que o início de tudo é ali na graduação, né? Você entra na faculdade e toda pessoa acontece isso, você entra na universidade com uma mentalidade, com um pensamento, e quando você se forma, você sai uma pessoa completamente diferente. E às vezes você sai até formado em outro curso, né? De tanto que você mudou. Então, isso é bastante interessante de pensar como é que a nossa percepção do mundo vai variando conforme a gente adquire mais conhecimento sobre a vida no geral, adquire mais conhecimento sobre a área que o curso proporciona, permite que a gente atue, a gente adquire mais conhecimento técnico, mais conhecimento do mundo ao redor da gente. Então, é legal ver essa transformação, né? Porque eu vejo, para mim, começou com essa ideia de entrar no curso de engenharia elétrica, um curso de exatas, saber resolver equação, programação, circuitos, e de início era tudo número, né? Era resolver derivada, era resolver integral, era resolver um circuito, montar um circuito. E conforme você vai fazendo tudo isso, você começa a perceber que, na verdade, isso tem uma conexão ali com a vida das pessoas, né? Uma técnica aplicada para o bem-estar das pessoas. Então, com o passar do tempo, você vê que aquele circuito que você estava trabalhando, as características dele são perfeitas para você aplicar num braço robótico, por exemplo, que vai ser uma prótese para uma pessoa usar no braço, uma pessoa que teve o braço amputado, uma pessoa que nasceu com esse membro não 100% desenvolvido. Então é interessante você começar a criar essa ponte, né, entre a parte da lógica e a parte de aplicar essa técnica para um bem-estar social. E ao longo da graduação inteira eu fui fazendo essas conexões e, em particular, foram 2 matérias que eu fiz durante o curso que plantaram essa sementinha para começar a ter a ideia de fazer esse projeto de TCC, né, voltado para Libras. Uma foi a matéria de Libras em si, então, o meu curso, ele exigia 360 horas de matérias optativas, sendo que dessas 360 horas você precisava que 100 horas fossem voltadas para ênfase do seu curso. Então, o meu curso de engenharia elétrica tinha ênfase de telecomunicações. Então, o que que seria uma matéria com ênfase em telecomunicações? Seria antenas, sistemas de fibra ótica, coisas desse tipo, assim, umas matérias mais complexas ali, né? E aí, curiosamente, Libras era uma optativa, é uma matéria que eu sempre tive um interesse em aprender, né? Eu iria cursar, fazer um curso de Libras em algum momento da vida, e curiosamente ela contava como ênfase em telecomunicações. Então, para mim, era o melhor dos dois mundos, né? Eu falei, vou fazer uma matéria optativa de algo que eu quero, não vai ter um monte de conta de matemática e eu vou conseguir ainda contar para minha ênfase. Eu peguei a disciplina, foi bastante legal aprender durante, durante o decorrer do semestre, e também foi um choque ver que a comunidade surda enfrenta
muito problema com a falta de acessibilidade, com a falta de suporte que, que existe, mas existe pouco, poderia ser melhor. Eu vivia numa completa ignorância em relação a isso, porque eu não fazia ideia de que, por exemplo, uma criança surda, ela não tem tanto auxílio na escola, por exemplo. Não necessariamente vai ter uma pessoa para auxiliar, ou vai ter uma turma específica para dar todo o apoio necessário. E eu comecei a pensar como que seria isso, por exemplo, na faculdade, em outros ambientes, como hospitais. Então, como que a pessoa consegue comunicar o que ela está sentindo para o médico, e como que o médico consegue entender também. Lógico, né, no mundo ideal, todo mundo saberia Libras e todo mundo conseguiria se entender, mas não é o caso. E eu comecei a pensar se não poderia existir uma forma de colocar a tecnologia para auxiliar dentro desse problema que eu comecei a enxergar ao longo desse semestre que eu cursei essa disciplina. E ficou isso na minha cabeça, fiquei pensando nisso, e no semestre seguinte eu cursei uma outra matéria optativa que foi justamente a divisão computacional. E ali eu achei muito legal, a disciplina a gente via diversas coisas, diversas aplicações e técnicas de visão computacional, que nada mais é do que você fazer o computador enxergar o mundo da forma que nós, seres humanos, enxergamos. Então, por exemplo, se a gente olha uma cadeira, a gente sabe identificar que aquilo é uma cadeira. Se a gente olha uma mesa, a gente sabe identificar que é uma mesa e a gente sabe diferenciar uma cadeira de uma mesa. A gente quer ensinar isso justamente para a máquina, que ela consiga diferenciar os objetos, que ela consiga diferenciar as cores, as formas e assim por diante. Então, nessa disciplina, no final dela, a gente teve que apresentar um projeto final. E o tema era livre desse projeto final. A gente podia só fazer um projeto que a gente tivesse a ideia, desde que aplicasse os conhecimentos que a gente viu durante a matéria. E aí foi quando eu pensei em usar as técnicas de visão computacional dentro de Libras. Então, no primeiro momento, a minha ideia foi criar um modelo de visão computacional que ele conseguisse identificar as letras do alfabeto. Então, eu iria fazer as letras do alfabeto, o modelo iria conseguir identificar, capturar essa imagem, identificar que, por exemplo, eu estou fazendo a letra A ou estou fazendo a letra S, e ele ia conseguir identificar isso e ia conseguir traduzir, colocar uma legenda, falar, olha, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra S, e assim por diante. Fiz o projeto, foi bem legal, foi bastante desafiador, mas eu achei bastante interessante. E aí, a partir daí, eu praticamente tive a ideia do que seria o TCC, que seria elaborar melhor essa ideia, seria expandir o banco de dados, então não só gestos do alfabeto, né, que são gestos estáticos, algumas letras, mas também aumentar para gestos dinâmicos, então seria um pouco mais complexo, e justamente para contornar esse problema, né, que a gente encontrava essa barreira na comunicação, né, com a comunidade ouvinte e a comunidade não ouvinte. Então, e a comunicação é uma coisa importante, né? Seria essencial, ela é essencial na interação humana para você expressar ideias, expressar opiniões, você ter acesso à informação, para você ter acesso à educação. E a ideia foi justamente usar uma solução tecnológica para gerar essa inclusão social. Então, juntar a visão computacional com Libras enfim, e eu vi uma grande oportunidade de usar uma, uma ferramenta que vem crescendo bastante, a ideia de visão computacional e inteligência artificial vem crescendo bastante. Então, seria muito legal criar esse modelo que ele conseguisse identificar os gestos, traduzir para uma legenda e ainda traduzir para uma saída em fala, né? Você conseguir ouvir o gesto que está sendo feito. Então, esse foi a proposta do TCC. Aqui eu trago para vocês o objetivo geral do que eu coloquei dentro do TCC. Então, foi justamente usar esse sistema de visão computacional, que ele seja capaz de traduzir para texto e fala os gestos e facilitar essa comunicação entre as pessoas ouvintes e não ouvintes e promover essa inclusão social no meio que a gente vive. Aqui no lado, vocês conseguem observar que existem o primeiro protótipo, né, desse projeto. Então, ali era o modelo que reconhecia só os gestos estáticos, né? Então, as letras do alfabeto ele reconhecia, conseguia circular certinho toda a região e colocar qual era a letra que estava sendo feita. Tinha uma precisão muito boa, então, para um TCC, a gente tinha bastante tempo ali para desenvolver um modelo mais robusto, né, que conseguisse conter mais volume de dados, um banco de dados maior e conseguisse aprender uma maior quantidade de gestos também.
Aqui vieram os objetivos específicos, então. Então, qual que seria o objetivo específico, né? O que que o nosso modelo precisa ser capaz de fazer? Ele primeiro precisa ser capaz de capturar e interpretar esses gestos que estão sendo feitos, né? Depois, ele precisa usar o aprendizado de máquina, ou machine learning, e a inteligência artificial para conseguir reconhecer e classificar esses gestos. E tudo isso em tempo real. Então, ele tem que fazer uma tradução automática em tempo real e ainda integrando o sistema de saída de texto e integrando o sistema de fala. E o objetivo ali, um dos últimos objetivos, né, o principal seria justamente promover a inclusão e acessibilidade. Então, como que tudo isso aqui foi feito, né? Aqui vem toda uma parte da fundamentação teórica que foi utilizada. Então, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre como é a comunicação em Libras, como funciona a visão computacional, o que que seria, né, quais ferramentas a gente pode usar para fazer esse modelo existir, então para construir esse modelo. Aqui tem algumas ferramentas, frameworks, aqui são algumas técnicas, né, machine learning, deep learning. A gente vai entrar em detalhes aqui, mas não se preocupe que não precisa ter uma grande base dentro de conhecimento dessas áreas aqui, que vai ser uma análise bem superficial, mas para entender mais a ideia geral, a essência da coisa. Então, primeiro entendendo a ideia de Libras, né? Então, qual que seria o principal, o principal ponto dentro de Libras? Então, primeiro a gente tem que entender que existem gestos que são tanto estáticos, como que também existem gestos que são dinâmicos. Então, para o gesto estático, é relativamente mais fácil para a máquina aprender, porque se você tiver várias fotos de uma letra do alfabeto, você consegue fazer com que o computador entenda melhor aquilo, já que é uma imagem que está parada. Agora, um gesto dinâmico, como ele é uma sucessão de movimentos, você vai ter um conjunto de imagens formando aquele movimento, que é o que vai gerar um vídeo, no caso, né? Um vídeo, ele nada mais é do que um conjunto de fotos sendo tirado ali a cada X milissegundos, que no fim formam um vídeo. E então esse conjunto de fotos acaba tornando mais difícil o modelo entender o que é um gesto dinâmico. Aí que estava o grande desafio da coisa, né? E é justamente essa ideia, essa combinação de gesto estático com gesto dinâmico que faz com que Libras seja uma linguagem tanto visual quanto espacial e, logicamente, gestual. Aqui eu trago para vocês, né, qual que é a importância de Libras dentro da comunidade. Então, é justamente essa parte da integração social e educacional dos surdos. É o que permite com que eles tenham acesso à informação e essa plena integração social também. E sem contar que é o que permite que exponha pensamentos, opiniões, participe de debates, exponha ideias, tenha acesso a conhecimento, tenha acesso a notícias e tudo mais. E existe essa carência, né, de ferramentas que conseguem permitir essa maior acessibilidade. Então, a ideia do projeto foi justamente tentar suprir essa carência. Para isso, a gente usa a visão computacional. Como eu comentei anteriormente, a gente basicamente quer fazer com que o computador enxergue a nossa forma de ver o mundo. Então, que ele consiga enxergar o mundo igual uma pessoa mesmo. Existem quatro pilares, resumidamente, dentro da visão computacional. A primeira seria a inteligência artificial, seria justamente essa ideia, né, da máquina replicar a capacidade humana de enxergar o mundo ao redor. Existe a parte da aquisição de imagens, então, basicamente, a gente precisa encontrar um meio de fazer com que o computador capture as imagens, né, ou vídeos, através de câmera ou sensor. Depois que a gente faz essa captura de imagem, a gente precisa fazer um processamento dessa imagem. Então, a gente vai transformar, vai extrair as informações relevantes. E depois que a gente transformou essas imagens, extraiu essas informações relevantes, a gente parte para a parte da análise e interpretação. Então, é aí que o modelo de visão computacional vai começar a reconhecer padrões, vai começar a distinguir os objetos, vai começar a detectar movimento na captura. E então, basicamente, isso aqui forma os quatro pilares da visão computacional. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem e como seria a interpretação do computador para ela. Então, primeiro, né, essa parte de aquisição e processamento de imagem dentro de visão computacional, nesse projeto em particular, foi feito em Python e usou a biblioteca do OpenCV, que é uma biblioteca amplamente utilizada para dentro de projetos dentro dessa área. E existem várias técnicas para você processar imagens.
E uma das mais famosas de você processar é você transformar aquela imagem colorida, que vai estar no tom RGB, né? Você transformar ela para uma escala de cinza. Porque imagina que essa foto aqui, imagina que fosse uma pera, uma foto de uma pera. Ela ia ter uns tons amarelados, uns tons esverdeados, uma parte mais clara, né? Um pouco mais branca. Então, para o computador é muito mais difícil ele olhar e falar, olha, isso aqui está numa escala de verde, isso aqui está numa escala de amarelo, isso aqui está numa escala de, sabe, laranja. Então fica um pouco mais difícil para ele interpretar. Então a gente joga essa escala de cinza, que ela vai do 0 ao 255, sendo o 255 a cor branca e 0 a cor preta. A gente vai ter esses dois extremos ali, e aí todas as cores que tiverem nessa imagem, elas vão ter um valor dentro dessa escala. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, aqui no topo, né, vamos começar desse primeiro quadradinho aqui de cima. Ele está com 255, né, porque ele é a cor branca, e logo em seguida vem um zero, ou seja, seria essa parte aqui, né, cor preta. Aqui você vai para o lado, já tem o pixel, né, um quadradinho com a cor 20, para baixo já está 75, você vai mais para baixo já está 95 e assim por diante. Então, o computador enxerga dessa forma aqui, ele está olhando a imagem dessa maneira. Então, ele enxerga essa escala de cinza, ele enxerga que os valores estão mudando, então ele sabe que existe alguma coisa aqui, existe um objeto aqui dentro. E ele consegue delimitar onde esse objeto se encontra, porque você tem essa divisória aqui. Você tem um valor 75 e de repente está 255, que seria o branco, né? Esse valor 255 significa o fundo da imagem. Então, você consegue identificar e distinguir onde está a imagem e onde está o fundo dela. Onde está o objeto e onde está o fundo dela. Então, tudo isso aqui faz com que o computador consiga identificar o contorno da imagem, consiga identificar a forma dela, o tamanho, enfim. É dessa maneira que o computador enxerga. E depois que você processa a imagem dessa forma, existem outros algoritmos para você refinar e fazer com que ele realmente pegue a área correta do objeto. Né? Uma dessas ferramentas que a gente usa é o MediaPipe. Então, o MediaPipe nada mais é do que um framework que foi desenvolvido pela Google. Ele também é gratuito. E esse framework ele é capaz de detectar pontos segmentados do corpo. Então, ele consegue pegar pontos da mão, pontos do rosto, pontos do corpo no geral, ombro, braço, pernas, enfim. E cada região do corpo tem os pontos chaves, né? Ou key points. Esses pontos chaves são essas bolinhas vermelhas aqui que vocês conseguem observar nas imagens. Então, a mão tem uma quantidade de pontos chaves, que no caso seriam 21 pontos chaves. O rosto contém uma grande quantidade de pontos chaves, 461. Aí, a parte do ombro e braço já são menos, e cada um desses pontos chaves, eles vão possuir coordenadas. Então, pensa assim, esse ponto em particular aqui, onde está o cursor do mouse, ele vai ter uma coordenada, né, no eixo X, na horizontal aqui, uma coordenada no eixo Y e uma coordenada de profundidade, ou seja, a distância que esse ponto está da câmera que está captando. Então, ele tem três coordenadas. É como se fosse aqueles gráficos, né, de plano cartesiano que a gente via na escola, mesmo na faculdade. Você vai ter essas três coordenadas, x, y e z. Então, imagina que cada um desses pontos aqui representam, na verdade, mais três conjuntos de dados, né? Tem o x, o y e o z. Agora, imagine, por exemplo, que a mão, contendo 21 pontos chaves, vai ter 21 vezes 3, né? Porque cada um desses 21 pontos vão ter três coordenadas extras ali. Então, é uma quantidade de dados bem grande que a gente tem que lidar, né? E isso, assim, para uma captura de um frame, né? Ou seja, uma foto. Se a imagem tem, por exemplo, uma sucessão de 30 capturas, vão ser 30 fotos, cada uma armazenando todas essas quantidades de dados. E o lado positivo desse framework, dessa ferramenta do MediaPipe, é justamente que ele consegue captar, processar todos esses conjuntos de dados simultaneamente. Então, ele vai conseguir captar as coordenadas da mão, do rosto, do ombro, tudo simultâneo. E isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue dizer que todo esse conjunto de coordenadas aqui representa um gesto dentro de Libras. Esse outro conjunto aqui vai representar um outro gesto, e assim por diante. Então, cada gesto vai ser composto por uma combinação dessas coordenadas,
e sendo um gesto dinâmico, ela vai ser a combinação de uma sucessão dessas imagens que foram capturadas ao longo da execução do movimento. E para a gente fazer isso, né, para a gente conseguir pegar todos esses dados e treinar a máquina, a gente precisa usar algumas ferramentas de aprendizado de máquina, ou de machine learning, né, em inglês. Aqui eu trouxe um fluxo bem resumido do funcionamento de um modelo de machine learning. Então, basicamente, o modelo de machine learning, a gente escreve um algoritmo para ele aprender a relação que existe entre aquela informação que você está dando para ele e a informação que vai sair. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está querendo descobrir o valor de preço de casa. Eu não entendo muito do valor de preço de casa, mas vamos dar um exemplo bem é, genérico aqui, né? Vamos imaginar que o que importa para a gente definir o preço de uma casa, aqui na cidade onde eu moro mesmo, seria saber o valor do metro quadrado na região, saber o metro quadrado total da região, da casa, e vamos jogar uma terceira variável que seria, por exemplo, saber se a casa fica perto de um mercado ou não. Então, vamos supor que a gente tem essas três variáveis. E a gente tem um conjunto de dados ali de 100 dados. E esses 100 dados já estão mapeados. Então, a gente sabe que a gente vai ter essas três variáveis, a combinação dessas três variáveis, e a gente vai ter o valor final. A gente vai pegar esses dados e a gente vai dividir. A gente fala, olha, vamos dar 80% desses dados para o modelo aprender. Então, o modelo vai analisar as três variáveis, vai ver qual que é o valor da casa e vai aprender a criar uma relação entre as variáveis de entrada e essa variável, né, o valor final, que seria o valor da casa. A gente joga para o modelo e faz ele aprender. Ele vai aprender, vai, né, por trás ali do algoritmo é toda uma curva que ele está traçando para tentar contemplar a maior quantidade possível de pontos dentro de um gráfico que ele traçou. E, e aí, uma vez que ele aprendeu, a gente pega aqueles 20% restantes dos dados, que a gente já sabe o valor da casa para esses 20 dados restantes. E a gente fala o seguinte, fala, olha, então vamos tirar o preço final, vamos guardar para a gente e vamos jogar só as variáveis para o modelo. E vamos ver se ele consegue adivinhar o valor da casa. A gente faz isso, então a gente tira o valor final do preço da casa, joga só as três variáveis para o modelo e vê o que ele retorna. E aí, uma vez que ele retornou, né, a saída que ele previu, o preço que ele previu, a gente pega essa previsão do modelo, pega o valor real e compara, e vê o quanto que o modelo acertou. Então, vamos supor que o valor real da casa seria 200 mil. O modelo, a previsão do modelo foi 205 mil. Então, assim, não ficou tão longe. Agora vamos supor que a casa era 70 mil, o modelo chutou 500 mil, sabe? Então, quer dizer, na verdade não é bem chutou, né? O modelo ele previu. Ele previu 500 mil. Aí já teve uma diferença um pouco mais significativa. Então a gente faz toda essa análise entre o valor real e o valor que o modelo previu, e a gente faz um comparativo, vê se realmente os valores estão próximos, vê se na verdade caso eles estejam próximos, significa que o modelo foi bem treinado, que ele está apto a lidar com novos dados que a gente possa jogar para ele. Agora, se os valores não bateram tão bem, então significa que o modelo precisa ser melhor refinado. Então, a gente tem que mudar alguma coisa dentro dele, fazer com que ele fazer alguma modificação em alguma variável, ou tirar alguma variável da equação, enfim. Existem técnicas para lidar com isso. Mas uma vez que o modelo está bem, está tendo uma porcentagem de acerto alta, a gente consegue agora pegar quaisquer três variáveis de voltados para metro quadrado, preço de casa e a informação se ela está perto de um mercado ou não. A gente consegue pegar qualquer combinação dessas três variáveis e jogar no modelo que ele vai retornar um valor que essa casa deveria custar. Então, essa é uma grande vantagem da gente desenvolver um modelo de machine learning. Ele aprende a lidar com dados novos a partir dos dados que ele que a gente jogou para treinar ele e usou para ensinar o modelo a conseguir fazer umas previsões com bastante precisão. Aqui eu trouxe um outro slide que ele é basicamente esse exemplo que eu comentei, né? A gente tem a base de dados, a gente divide uma base para treino, que vai treinar o modelo para ele virar um bom classificador. A gente pega a base de testes, a gente tira os rótulos, né? Ou a previsão desses dados.
a gente joga dentro do modelo e a gente compara o que o modelo previu com os valores verdadeiros. A gente faz uma comparação e a gente tira uma porcentagem de acerto disso. Se essa porcentagem for alta, geralmente ali em torno de 90% até 80%, a gente segue adiante para a próxima etapa do modelo, ou a gente já pode usar o modelo assim mesmo. Mas se essa porcentagem não for tão boa, daí a gente acaba precisando refinar o modelo e treinar ele de volta, fazer alguma modificação. Machine Learning, básico dessa forma, ele é bastante útil, ele funciona muito bem para um conjunto de dados com pouca informação. Então, o exemplo da casa, a gente tinha ali poucos dados, né? Três variáveis: o preço do metro quadrado, o metro quadrado total e se a casa ficava perto de um mercado ou não. Aí vocês concordam comigo que se a gente for usar a quantidade de dados que a gente tem para cada uma das capturas aqui, é uma quantidade muito grande de dados. Que a gente tem, cada um desses pontinhos aqui vão ter três coordenadas, vai ser uma sucessão de capturas. Então, vai ser um conjunto de dados muito grande para o modelo de machine learning ter que generalizar e aprender e descobrir uma regra. Você pode usar o modelo de machine learning, só que ele não vai funcionar tão bem. Um modelo simples assim não vai funcionar tão bem. E aí, por isso que a gente precisa usar técnicas mais avançadas de treinamento para que o modelo consiga lidar melhor com um grande volume de dados, que ele consiga passar por mais etapas de aprendizado e consiga generalizar melhor esse grande conjunto de informações que a gente está passando para ele. E é justamente por isso que vem essa ideia de usar deep learning e redes neurais. Eu sei que essa imagem aqui ela pode assustar, né? Um monte de seta e um monte de coisa, mas não se apegue tanto à imagem nesse primeiro momento. Só observa aqui em cima, né? Que a gente tem a camada de entrada, camadas ocultas e camadas de saída. É o mesmo funcionamento do machine learning. Você tem o dado da entrada, né? As variáveis da casa, a camada oculta, onde está acontecendo todas aquelas cálculos e traçando curvas e gráficos e tudo mais, e a camada de saída, que é o que o modelo vai prever. Então, basicamente, isso aqui resume, né, a ideia, né? Você vai colocar valor de entrada, o modelo vai aprender e ele vai jogar uma saída predita. Qual que é a ideia aqui dentro dessa arquitetura, né? Cada um desses xizinhos aqui é um conjunto de dados. Então, a gente está pegando aquele conjunto de coordenadas que definem um gesto de Libras. A gente está jogando ele para cada um desses neurônios, né? Esses símbolos de somatório aqui nessa letra, se não me engano, é o epsilon em grego. Essa letra aqui significaria o neurônio, ele está aprendendo, está fazendo uma previsão, ele está jogando essa saída para outros neurônios aprenderem com base no que ele aprendeu, e não só isso, como a própria saída do que ele aprendeu retorna para ele aprender uma outra vez. Isso acontece com vários neurônios aqui dentro, acontece em várias camadas também, que é justamente para o modelo aprender a generalizar melhor, aprender a lidar com um nível alto de abstração, aprender a lidar com esse grande volume de dados que a gente está jogando dentro dele. E esses treinamentos eles acontecem em várias e várias e várias etapas. Então eles se repetem diversas vezes, né? Até que o modelo fique bastante robusto e fique com bastante certeza do que ele está prevendo, dos valores que ele está prevendo. E isso é muito bom, porque você consegue fazer com que o modelo adquira uma capacidade de generalização bastante alta, e isso é ideal para o modelo aprender a lidar com novos exemplos. Então, por exemplo, dentro de visão computacional, imagine que um dia eu faço uma captura em um ambiente bem iluminado. Então, a máquina consegue olhar e falar, olha, ele está fazendo um gesto, a luz está bastante boa, eu consigo identificar que esse gesto significa tal coisa. Agora, imagina que eu estou fazendo esse mesmo gesto, só que num ambiente um pouco mais escuro. A máquina já não consegue aprender tão bem. Ela não vai conseguir, ela vai ficar um pouco confusa, porque agora que está um pouco mais escuro, ela não vai. Talvez ela até veja que o gesto é parecido, só que por ser escuro, ela fala: olha, mas eu não treinei com nenhuma imagem escura, então eu não tenho certeza se isso aqui significa o mesmo gesto. Então, por isso que é bom que você coloque uma grande quantidade de informações dentro do teu modelo, que você consiga fazer com que ele aprenda com uma quantidade bem variada de dados, para que ele consiga lidar com essas situações em que surge um novo exemplo, que surge uma situação um pouco diferente de iluminação, de ângulo, da posição em relação à câmera também. Então, essa seria a ideia do Deep Learning e de redes neurais que foram usadas aqui. Aqui dentro existe
uma metodologia de desenvolvimento, eu criei como se fosse um fluxo lógico aqui de qual que foi a ordem, né, que foi aplicada dentro desse projeto. Então, aqui vem a parte da tradução de gestos de linguagem de sinais para texto. Logicamente, a ideia é aplicar isso em Libras, e as ferramentas que foram utilizadas para atingir essa finalidade foram o OpenCV, aquela biblioteca do Python, e o MediaPipe, que é uma ferramenta da Google. Com essas duas ferramentas, a gente consegue fazer toda a aquisição dos dados e também das imagens. Com esses dados, essas imagens, a gente faz aquela extração daqueles key points, né, aqueles pontos chaves que tinham na mão, que tinham no rosto. Isso vai gerar para a gente a coordenada. E todo esse conjunto de coordenadas vão definir um gesto em particular. Então, a gente vai ter um grande conjunto de coordenadas definindo cada um dos gestos que vai formar o nosso banco de dados aqui dentro. E se a gente aplicar daí as técnicas de visão computacional, toda a parte de pré-processamento de dados, dividir parte desses dados para teste, parte desses dados para treinamento, a gente aplica isso dentro do nosso modelo de deep learning, né? Aplica ali dentro da rede neural, treina e retreina, e, enfim, vai aprendendo a generalizar novos exemplos, vai ficando cada vez mais robusto. E aí, no fim, a gente um, faz um teste de acurácia, né? Um teste de precisão do modelo, ver quantos por cento ele está conseguindo acertar. Se essa porcentagem de acerto for bastante satisfatória, a gente parte já para a parte de implementar um mecanismo de fala. A parte do mecanismo de fala e do mecanismo de texto, né? E aí, uma vez que isso aqui está pronto, também a gente parte para a predição em tempo real. Então, como foi feita a parte da aquisição dos dados, né? É, Como eu comentei, a gente usou o OpenCV, então foi usado essa ferramenta para fazer a conexão com a webcam e ela conseguir captar as informações. Dentro do MediaPipe, né, ele fazia toda a segmentação das partes do corpo, então, conexão do rosto, do ombro com o braço, da mão e dos dedos, e cada ponto desse aqui gerava para a gente uma coordenada, né? A gente ia ter um conjunto de coordenadas definindo cada um desses gestos. Aqui é um exemplo de como que fica essas coordenadas para cada uma dessas regiões do corpo, né? Então, a gente salva todos esses conjuntos de coordenada em arrays, como se fosse uma lista que a gente está armazenando essas informações. Aqui a gente tem um exemplo de como ficaram armazenadas as coordenadas para o rosto, né, para a face. Então, a gente tem as coordenadas x, y e z, a relação que ela está no eixo x, y e a profundidade, né, a distância em relação à câmera. Para o corpo também, para o corpo, na verdade, tem até uma quarta dimensão, que na verdade é a visibilidade, né? O quanto do corpo está visível. Não é bem uma coordenada, mas ela entra ali dentro também desse conjunto de dados. E a gente tem esse conjunto, toda essa combinação, para a mão direita, para a mão esquerda, para o rosto e para o corpo. O corpo, ele é mais limitado, né? Ele é só da parte do peito para cima. Acaba não pegando a região das pernas, porque para esse projeto ele não foi necessário. Aqui foi o processo de aquisição dos gestos, então. Então, quais foram os gestos dinâmicos que foram definidos, né? Foi definido o gesto do oi, o gesto do obrigado, do eu te amo, amigo, engenharia elétrica e demais aqui. No total foram 15 gestos dinâmicos. E para gestos dinâmicos, o grande desafio foi que não existia banco de dados disponíveis na internet para usar nesse projeto. Então, eu tentei achar algum banco de dados com diferentes pessoas fazendo captura em diferentes condições, mas não consegui encontrar. E aí a solução foi eu gerar o meu próprio banco de dados. Então, para cada um desses gestos que vocês estão vendo ali, eu fiz 100 vídeos de captura para cada um deles. Aí eu variei a iluminação, parte eu gravei de noite, parte eu gravei de dia, variei a posição que eu estava em relação à câmera, eu variei a posição, o ângulo que eu estava em relação à câmera também, para tentar gerar a maior quantidade possível de exemplos diferentes para o modelo aprender e não se viciar em um único tipo de captura, né? Não se viciar em um único tipo de iluminação ou posição em relação à câmera. Cada um desses gestos ele tinha 60 frames, né? Então eram 60 capturas ali. Então imagine que são 60 daquelas listas com aqueles pontos chaves que foram mencionados. E a duração de captura era mais ou menos de 4 segundos. Então é uma quantidade de coordenadas e dados bem grande. Daqui a pouco eu trago esse número com mais precisão aqui.
Já para os gestos estáticos foi um pouco mais fácil. Os gestos do alfabeto, apesar de alguns gestos serem dinâmicos, né, no alfabeto, eu acabei usando só os gestos estáticos mesmo, que é a grande maioria, né? Eles foram mais fáceis de encontrar, porque já tem bastante dados disponíveis, datasets disponíveis, né, banco de dados disponíveis para esse tipo de dados de gesto estático. Então, tem plataforma online que você consegue encontrar esses conjuntos de informação para você usar e treinar o seu modelo. E, por exemplo, esse que eu encontrei, ele tinha mais de 3.000 imagens para cada letra do alfabeto. Então, isso é mais do que suficiente para você conseguir treinar o modelo e deixar ele bem robusto, né? E o legal também desse banco de dados é que ele tinha fotos com diferentes condições de iluminação, ângulo, posição também em relação à câmera, então era bem legal. Esse foi mais tranquilo de fazer. E depois que você faz toda essa captura, você faz a segmentação, então, dessas informações, né? Então, agora a gente vai capturar, a gente usa o MediaPipe para fazer, né, toda a parte de conectar aquelas coordenadas e gerar aquela segmentação, e aí a gente vem para a parte de armazenar esses dados. Então, o pré-processamento desses dados, desses gestos estáticos, é mais simples, ele é um pouco mais direto, porque é justamente são menos informações, né? Você tem só as mãos ali para você identificar os pontos. Então, já diminui bastante a quantidade de coordenadas que a gente vai usar. A gente salva todo esse conjunto de coordenadas em uma variável que a gente vai usar para treinar o modelo. Aqui a gente faz uma divisão de dados para usar 80% para treinar o modelo. Então, 2.400 imagens é para treinar o modelo. Então, a gente fala para o modelo, olha, isso aqui é uma imagem que representa a letra A. Isso aqui representa a letra B, e assim por diante. Ele vai aprendendo, e depois com as 600 imagens, né, que sobram, os 20% que sobram, a gente usa para ver se ele está acertando bem. Então a gente sabe, a gente só dá a imagem sem dizer qual que é a letra. E a gente vê se ele adivinha bem. E uma vez que ele aprendeu e que ele está retornando uma porcentagem boa, isso já é satisfatório para a gente pode seguir para a próxima etapa. Essa parte do gesto estático, um modelo de machine learning simples já é suficiente. Então, a gente não chegou a usar rede neural aqui dentro. A gente usou o modelo de machine learning mais básico, porque como são só coordenadas da mão e são gestos estáticos, né, não é uma sucessão de imagens, o modelo de machine learning mais simples ele consegue lidar bem com isso, né? Em particular esse aqui, que é o Random Forest, que ele consegue lidar bem com dados que são não lineares e que tem essa dimensionabilidade, né? Tem essas coordenadas espaciais. Não vou entrar muito em detalhe no que seria o Random Forest, mas se vocês lembrarem das aulas de matemática ou estatística, tinha aquelas árvores de decisões, não sei se vocês vão lembrar, talvez eu consiga até desenhar aqui se eu achar o cursor aqui que desenha. Aqui, ó. Nas aulas de matemática tinha uma árvore de decisão que você partia de um cenário e aí o professor falava assim, tem X% de ser assim, de ser, de ser essa resposta e os outros por cento de ser isso. E aí você seguia para essa decisão aqui. Aqui existe tantos por cento para ser isso, tantos por cento para ser isso. Aqui você aqui você fazia a mesma coisa, né? X% para ser isso, Y% para ser isso. E você ia fazendo essa árvore, né? E vai formando tipo os galhos da árvore. O Random Forest ele é como se fosse uma árvore de decisão, só que na verdade são várias dessas. Então você vai ter várias árvores aqui, testando diferentes combinações de acerto. E no fim, uma dessas ramificações aqui vai ser a que vai trazer o resultado com maior precisão, né? O resultado mais satisfatório. Então, essa que é a ideia de uma Random Forest, é combinar diferentes árvores de decisão, o que é bom, porque a gente consegue interpretar qual ramificação que está tendo o melhor acerto, qual que está aprendendo melhor. Agora, para os gestos dinâmicos já é um pouco diferente. Aí não é tão simples da gente lidar, né? Agora a gente precisa mapear esses gestos, então cada um dos gestos, eles não vão mais. Inicialmente eles têm um rótulo, né? Então o gesto do obrigado vai ter um rótulo, o gesto do oi vai ter um rótulo. Agora, para o computador conseguir entender, a gente vai ter que traduzir esses gestos para zero ou um. Então imagina que a gente tem ali uma lista de três gestos, para simplificar, né? Então, se a gente tem essa lista aqui que está 100, significa que
o gesto que está sendo identificado é o primeiro da lista, é o gesto um. Poderia ser, por exemplo, um oi. Os outros dois não estão sendo identificados. Nesse exemplo aqui, a gente tem 0, 0, 1. Agora, o zero, para o gesto do oi, ele está como zero, então ele já não está mais sendo identificado. Aí o que está sendo identificado é o último gesto aqui da lista, que poderia ser, por exemplo, obrigado. Então, essa é a forma que o computador interpreta melhor essa lista de informação. Você passa, em vez de passar um nome, você passa essa lista com zeros e uns, com o número um indicando qual que é o gesto que está sendo identificado ali. E aqui, cada gesto vai conter uma sequência daqueles frames que foram capturados, né? Esse conjunto de frames compõe aquele gesto. Então, como a gente tem 15 gestos e foram 100 vídeos para cada um, a gente vai ter no total 1.500 vídeos. Cada vídeo tem 60 frames e cada vídeo vai ter 1.662 pontos chaves, né? Ou key points. E lembrando que cada um desses pontos chaves vão ter ali suas três coordenadas, né? Então é isso vezes 3. É isso vezes 3 vezes 1.500, porque são 1.500 vídeos. Então, assim, é uma quantidade absurda de dados, é uma grande informação de dados que a gente está processando. Então, realmente, aquele modelo da árvore de decisões, né, a combinação de árvore de decisões, ela acaba não sendo suficiente. Então, por isso que a gente precisa usar uma rede neural, que ela vai conseguir treinar e passar por diversas etapas e camadas de treinamento, e vai conseguir aprender de uma forma mais eficiente. Aqui veio a parte da divisão, como que eu fiz a divisão desses dados. Então, 70% foi usado para treino, que seriam 70 vídeos, e 30% para testes. Então, 30 vídeos só ali foram usados para teste. Aqui é a parte do pré-processamento dos dados para gesto dinâmico. E aqui vem uma mudança importante. Se você separar aí nessa imagem, ela não está com mais um monte de ponto no rosto, igual os exemplos que eu trouxe anteriormente. Ela está só com alguns pontos aqui, que são os pontos mais essenciais do rosto. E por que que essa mudança foi necessária? Porque quando eu treinei o modelo capturando todos os pontos do rosto, ele estava com uma precisão muito baixa. Ele estava, assim, com uma precisão de acerto de coisa de 40%, que era bem baixa para o modelo. E eu não sabia o motivo, não sabia encontrar a razão por trás disso. E estava começando a bater aquele desespero já, né? TCC ali, faltando um mês para terminar, e você, putz, meu modelo está com 40% de precisão. Fiquei pensando sobre isso e a minha professora, minha orientadora do TCC, ela comentou, olha, tenta reduzir a quantidade de pontos do rosto, porque a gente não está usando tudo. A gente usa mais a mão. Às vezes, na sua captura, o modelo está pegando alguma microexpressão, às vezes ele está pegando você fechando o olho, você sorrindo, ou você franzindo a testa, você com o olho um pouco mais arregalado. Ele está pegando essas pequenas variações e ele não está sabendo generalizar, ele está achando que são gestos diferentes, porque a sua expressão facial está diferente. E e foi o que eu fiz, eu testei ele tirando a maior parte dos pontos do rosto, deixando só as coordenadas essenciais, e aumentou muito a precisão do modelo. Então, foi justamente isso que ela comentou. O modelo, ele estava, durante a captura, né, você está capturando, você está um pouco mais cansado, você está um pouco mais, é, não sei, às vezes está com o olho mais aberto, com o olho mais fechado, ele criava distinção entre os gestos. E então por isso que reduzir essa quantidade de pontos foi ideal e foi no fim foi algo muito bom, né? Porque daí melhorou a precisão do modelo, deu para seguir adiante com isso e reduziu bastante também aqui a quantidade de pontos chaves, né? Ainda é bastante alto, né? 291 vezes 3 vezes 1.500 vai dar um valor bem alto, mas isso aqui foi uma mudança bem essencial durante o projeto. Aqui eu trouxe toda a parte de como foi treinado esse modelo de rede neural. Então, essa questão das épocas, né? A gente tem diferentes épocas. O que que seriam as épocas? É a quantidade de vezes que o seu modelo vai passando de neurônio em neurônio. Então, 100 épocas significa que ele treinou e retreinou 100 vezes. 200, ele fez isso 200 vezes. 300, ele fez isso, repetiu esse processo 300 vezes. E assim por diante. É, essa escolha de épocas, né? De você escolher quantas épocas o seu modelo vai ter, no meu caso foi empírico. Eu fui testando e vendo o quanto que a porcentagem de acerto que cada uma das épocas retornava. Então, eu fui testando com 100, 200, e assim por diante, e eu cheguei no número de 1.100, que foi o número mais satisfatório. Ele retornava 80% de acerto. Aí você pode se perguntar assim, tá, mas
eu tô vendo que essas duas épocas aqui de baixo, a 1300 e 1400, ela tem uma porcentagem de um, ou seja, 100%. Por que que a gente não escolheu ela? É porque, geralmente, quando o modelo de machine learning ou deep learning, enfim, atinge uma porcentagem de acerto de 100%, isso nunca é bom, porque significa que o modelo, em algum momento, ele viciou no resultado. Então, por exemplo, esse modelo tinha 1.300 épocas. Pode ser que ali na época 300, ele atingiu essa porcentagem de 100% de acerto. E a partir dali ele não aprendeu mais nada, porque ele falou, olha, eu já sei, acertei 100%, não preciso mais aprender. E aí você acaba que o seu modelo vai da época 300 até a época 1.300 sem aprender mais nada, sem generalizar mais nada, e às vezes o que ele aprendeu, na verdade, foi alguma relação que ele criou ali, que viciou a interpretação dele, e ele no fim não é um bom modelo. Ele retorna um 100%, mas não é um 100% real. Então, por isso que a gente tende a escolher o que apresenta uma porcentagem de acerto alta, mas assim, não também igual a 1. Também pode surgir o questionamento do porquê a gente não escolheu, né, a época 300 ou 400, que também atingiu a porcentagem de 0,8. E a ideia aqui é justamente porque o modelo que ele... Como esse modelo teve 1.100 épocas, significa que ele treinou e retreinou mais vezes. Então, a capacidade dele de abstrair e generalizar novas informações é melhor do que esses dois aqui que treinaram 300 ou 400 vezes. Então, por isso que a gente parte para 1.100 aqui. Esse acabou sendo o valor escolhido. Aqui vem a parte como que é feita o teste, né, para a gente calcular a precisão final do modelo, né? A gente pega o número de previsões corretas, divide pelo número total de amostra, né, que é mais para fins de curiosidade. E aqui vinham os resultados que foram obtidos. Então, para gestos estáticos, a precisão foi bem interessante, foi de 98,65%. Então, o modelo ele era capaz de detectar esses gestos estáticos com uma precisão bem grande. Ele conseguia detectar também as duas mãos simultaneamente, o que era bem legal. E para gestos dinâmicos, ele conseguiu. A gente tirou. A gente fez 10 testes, né, para esse modelo e tirou a média de acerto desses 10 testes. Ele retornou 96,5% de acerto, de precisão, e ele generalizou bem novos dados, né, além daquelas informações que a gente usou inicialmente na rede neural. Então, ele conseguia interpretar bem uma condição diferente de ângulo em relação à câmera, de iluminação, a posição em relação à câmera também. Então, isso foi bastante satisfatório dentro do projeto. Por fim, né, a gente treina o modelo, ele está com uma capacidade boa ali de aprendizado e de previsão também. Aí vem a parte de implementar o mecanismo de voz e o mecanismo de texto, né, das legendas. Essa parte ela é mais tranquila de fazer. Pode soar mais complexa, né, mas ela já é mais tranquila. Dentro da própria biblioteca de visão computacional, você já tem uma forma de fazer com que aquele gesto que está sendo reconhecido retorne a variável que ela representa. Então, se, por exemplo, o gesto é obrigado, você consegue retornar já a variável obrigado, e isso já vai para a legenda. Então, isso já ajuda bastante no processo de legendar. E a parte do mecanismo de voz é bem tranquilo também, porque já existem bibliotecas e ferramentas que você pode só usar no seu projeto, você não precisa desenvolver uma do zero. Então, uma vez que você gerou essa legenda, você só faz o mecanismo de voz ler o texto que está presente ali, que ele já consegue fazer a saída de áudio, né? Então, é bem legal. E, e aí tem uma outra... Ah, sim, isso tudo acontece em tempo real, né? Então, eu fiz o gesto, já sai a legenda, já sai o áudio também simultaneamente. E aí tem uma função de probabilidade que eu fiz, eu acho que isso vai fazer mais sentido se eu mostrar na imagem aqui. Então, aqui, por exemplo, é um dos resultados, né? Então, aqui a gente tem a detecção de gestos estáticos, né? Ele detecta ali as letras do alfabeto, das duas mãos simultaneamente. E aqui a gente tem um gesto dinâmico sendo executado. Tudo bem que é uma foto, né? Então, ele pegou meio que no meio da execução ali, mas a gente tem um gesto dinâmico sendo executado. E aquilo que eu comentei da função de probabilidade é justamente essa barra azul aqui. Então, repare que a gente tem uma lista com os 15 gestos dinâmicos, e cada um tem uma barrinha aqui, né? Que seria a porcentagem de certeza que o modelo tem de que é aquele gesto que está sendo feito. Então, isso era até legal de fazer para ver em tempo real como que o modelo interpretava cada um dos gestos que estava sendo feito, né? Às vezes até perceber se ele estava se confundindo entre um ou outro, e coisas assim.
Então, nesse exemplo em questão, ele tinha 86% de certeza que o gesto era oi, 12% de certeza que o gesto era eu te amo, e 1% que era elétrica e 1% que era nome. Então, ele, ele acabava colocando o gesto do oi, né, que é o que ele tem a maior certeza. E uma outra coisa que foi implementada aqui foi que para evitar, por exemplo, ruído, né? No caso, assim, a gente faz o gesto do oi, a gente vai partir para um outro gesto, a gente muda a mão, para evitar que essa mudança repentina de posição, né, de gesto, gerasse um ruído, fazesse com que o modelo se perdesse, começasse a colocar um monte de palavra aleatória na legenda. Implementei um sistema que, para o gesto sair na legenda, e consequentemente no áudio, esse gesto precisava ser sustentado por pelo menos 2 segundos. Então, por exemplo, eu estou fazendo o gesto do oi, essa barrinha azul precisa ser maior que todas as outras por pelo menos 2 segundos. Porque daí sim significa que esse gesto é o gesto que está sendo feito. E isso evita de você mudar a mão para fazer um outro gesto e evita que saia várias palavras aleatórias na legenda, né? Então, isso foi um dos mecanismos que foi uma das condições ali que foi aplicada. Aqui eu trago uma sequência de imagens de como que ficou para formar uma frase, né? Então, aqui começa com o oi, aí aqui vem o como, né? E aqui na terceira imagem vem você, e aqui vem o está. Então, seria um oi como você está. Então, a gente consegue ver também essa questão das barrinhas, né? A função de probabilidade de cada uma aqui, a certeza que ele tem em relação a cada um dos gestos que estão sendo feitos. E, enfim, e além das imagens estáticas, eu tenho um exemplo em vídeo mesmo. Oi, Opa, eu tenho uma demonstração aqui para mostrar para vocês do oi, funcionamento em tempo real. Então, aqui vai ser possível ver isso que eu comentei, né? Fazendo o gesto em tempo real, saindo na legenda e ele já sendo também traduzido para texto e fala. Só me confirma se vocês conseguem ouvir o áudio. Acho que sim, né? Estamos ouvindo. Perfeito, então. Então eu vou executar aqui, daí vocês podem ver o funcionamento do projeto final. oi. Como você está? Meu, eu estudo engenharia elétrica na UFPR. Essa foi a demonstração que eu fiz, inclusive, no dia da apresentação do TCC. Então, foi bem legal ver o modelo funcionando. Aqui vocês separam, né, que aquilo que eu comentei, do gesto ter que ser sustentado por 2 segundos, pelo menos. Então, aqui, em engenharia, ele não estava saindo, né, porque uma hora ele se confunde engenharia com como ali, e ele demora um pouquinho para sair o gesto da engenharia. Mas a partir do momento que ele sustenta por 2 segundos, ele joga engenharia. Então, isso acontece, né, se você reparar também na transição de um gesto para o outro, você vê que acontece uma bagunça ali, né, até você definir o gesto em si. Então, por isso que é importante colocar essa regrinha dos 2 segundos para evitar de ter ruído. Então, com isso, o objetivo final do projeto foi alcançado, né? Que a gente pode concluir que o modelo foi capaz de interpretar, de capturar e interpretar os gestos de Libras. Ele é capaz de generalizar para novos dados, então, não só novos dados de diferentes condições de iluminação, posição e ângulo da câmera, mas também, se a gente quiser aumentar esse banco de dados, então a gente colocar mais gestos dinâmicos, mais gestos estáticos, o modelo vai conseguir ser treinado para isso também. Foi um projeto muito interessante, foi bem legal fazer, porque ele integrou diferentes formas de tecnologia, envolveu a parte de machine learning, a parte de rede neural, a parte de visão computacional. Então, foi um projeto bem legal. Proporciona essa experiência fluida e interativa. Então, numa condição, por exemplo, uma consulta no médico, você conseguiria usar esse modelo, por exemplo, para ter essa comunicação de forma bem dinâmica, né? Tem essa relevância social, justamente por promover essa igualdade de oportunidades no Brasil. E acho que o principal de tudo, que é o que me deixou mais feliz, assim, que é essa ideia de aplicar novas tecnologias para a transformação social e para a acessibilidade em si. Eu acho muito legal poder aplicar
essas tecnologias que a gente vê surgindo para essas causas que elas precisam desse suporte, que elas precisam dessa certa urgência, né, para propor soluções inovadoras. Então, isso é bastante interessante. E, enfim, foi um projeto bem legal. Fiquei bastante satisfeito em fazer. Os professores gostaram bastante também, a banca examinadora, eles acharam bem legal. Então, foi uma experiência bem bacana integrar diferentes visões de mundo, né? Aquela percepção que começou lá com o Daniel entrando e resolvendo só equação, matemática, enfim, depois criando aquela ponte de ver que dentro aí da lógica da matemática, ou dos circuitos, enfim, existia uma ponte entre tocar a vida das pessoas, né? Aplicar toda essa lógica para um bem maior ali, para um bem-estar maior. Então foi um processo bem legal. E com isso eu encerro a apresentação. Eu gostaria de agradecer bastante pela atenção de vocês, pela oportunidade também de estar apresentando aqui esse projeto. É um espaço também para perguntas, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu coloquei ali algumas informações de contato, e-mail, LinkedIn. Eu acho que não dá para clicar no link ali, mas eu posso mandar ele no chat também, qualquer coisa. E, enfim, fica aberto. Fiquem à vontade para entrar em contato depois também, se vocês se sentirem confortável. Vai estar sendo bastante legal conversar, interagir. E também, agora, caso tenha algumas dúvidas e perguntas, fiquem à vontade também para perguntar. Pô, Daniel, muito incrível, sério, muito bacana o trabalho, a pesquisa, a profundidade do que você traz. É um campo totalmente diferente do que eu trabalho, já trabalhei. Então, quando eu vi essa pesquisa, né, eu fui ler sobre, fiquei realmente encantado e pensei na hora que tinha que trazer você para vir aqui falar com a gente, falar sobre realmente o uso dessa ferramenta, né, voltado para o campo da cultura e da arte, é muito importante para a gente que está aqui no parque, por exemplo, trabalhando com educação museal, com mediação, pensar em acessibilidade, né? Inclusive agradecer aqui a Edna e o Highlander que estão aqui fazendo a nossa acessibilidade, estão em todos os encontros acompanhando, tanto no presencial quanto no virtual. Eu não tenho nenhuma pergunta profunda, assim, na verdade, porque não entendo tanto e tudo que você disse, né, esclareceu, como você disse, não era tão específico assim, você conseguia dizer para a gente e esclarecer, né, para leigos como eu, mas eu fiquei pensando, por exemplo, justamente porque a gente traz você aqui para falar para um grupo de educadores, né, muitos voltados para arte, educação voltada para o meio ambiente ou coisas do tipo, mas fiquei pensando que foi um projeto que surgiu para você, né, uma ideia que acabou dando um direcionamento para a sua vida, para a sua pesquisa, a partir de uma disciplina optativa, né? Então, assim, eletiva, né? E fico pensando justamente, queria te ouvir um pouco sobre essa ideia de interdisciplinaridade, porque me parece que ela foi muito importante para o seu processo, né? Que ela te abriu um caminho que não necessariamente o seu curso tinha colocado como expectativa, né? De devolutiva assim, para o curso, mas foi onde você encontrou todo um campo de trabalho. E acho que a minha pergunta era um pouco mais nessa direção, queria te ouvir rapidamente, mas queria também abrir aqui, reforçar que a gente está com o microfone aberto, se alguém quiser ligar o microfone para fazer uma pergunta, se alguém quiser usar o chat ali para fazer essa pergunta também, mas eu vi que tem 2 comentários ali, né, te parabenizando pelo trabalho, e deixo aqui o espaço também para se alguém quiser fazer essa interferência. Bom, deixa eu responder a tua pergunta, então. É, eu concordo com o que você falou. É bastante interessante ver que algumas ideias elas surgem de matérias que não estavam na grade do curso, necessariamente, né? E eu acho que isso é bastante importante, né, a gente ter esse contato com diferentes áreas durante a formação, né? Eu sempre prezei bastante por participar de projetos de extensão, por participar de, de workshop que tinha na faculdade, ou por exemplo, semana acadêmica, coisas assim, porque você consegue ampliar um pouco a sua visão de mundo, né? Se você fica ali mais voltado para o teu dentro da sua bolha do curso, né, dentro da engenharia elétrica, você fica com uma visão meio limitada, de certa forma. Não que você não vá se capacitar e ser um bom profissional, né, mas acaba que você talvez não expanda tanto o horizonte, você não encontre oportunidades onde poderiam existir, né? Então pode ser que você se limite um pouco. Então é bastante interessante você poder ampliar esses horizontes. Uma coisa interessante foi que quando eu fiz essa matéria de visão computacional, para mim ela era uma optativa,
para o pessoal de ciência de computação era uma matéria obrigatória. E aí foi bastante curioso ver os temas que eles trouxeram, né, naquele trabalho final, que o tema era livre. A maioria trouxe um tema não voltado para nenhuma aplicação social, né? Era uma coisa, logicamente tinha uma técnica bem avançada de aplicação, mas não tinha nenhuma aplicação social. E eu lembro que eu fiquei pensando nisso, falei, olha, interessante, né? Porque o curso da engenharia talvez ela preza um pouco mais por essa ideia de você ter essa participação social, ter essa preocupação com o bem-estar social. E talvez o curso da ciência de computação vá ter depois, né? Talvez o pessoal vai desenvolver isso posteriormente, mais para o final do curso também, a gente acaba tendo umas matérias voltadas para isso. Mas no primeiro momento eu achei bem legal, assim, bem interessante analisar, né, esse paralelo entre os dois cursos, né? Mas eu acho bastante importante ter essa interdisciplinaridade, igual você comentou. Perfeito. Tem um comentário aqui no chat, não sei se você consegue visualizar, porque você está compartilhando a tela ainda. Ah, consigo sim. Uhum. Ah, legal, Tiffany. Boa pergunta. Eu não acho que acabe substituindo. Eu acho que pode ser uma ferramenta só para facilitar, no sentido de tornar um pouco mais dinâmico, né? Eu acho que um, seria um projeto bastante ambicioso querer substituir, porque quando você se comunica pela linguagem de sinais, você tem muitas variáveis ali para você interpretar, né? O meu projeto em específico, ele não capta microexpressões. E às vezes, quando você está se comunicando, as microexpressões são bastante importantes, né? Para ter uma comunicação bastante eficiente. Então, eu acredito que seja uma ferramenta de suporte que possa ajudar, mas jamais iria substituir o trabalho de um intérprete de Libras mesmo. Mas ele traria uma maior acessibilidade em ambientes diversos. Então, por exemplo, você vai no hospital, você consegue ter esse sistema, por exemplo, de tradução em tempo real, pelo menos para questões mais básicas ou básica barra moderada, você consegue ter uma aplicabilidade boa. Mas eu acredito que para algo mais complexo, que você precisa de maior dinamicidade ali, o trabalho do intérprete, realmente ele acaba que ele não pode ser substituído tão facilmente assim. Eu fiquei pensando também, Daniel, essa pergunta é muito boa, porque, assim, me parece que também é uma tradução, né, uma interpretação contrária. Não sei se é certo dizer contrário, mas, por exemplo, é uma ferramenta que está fazendo uma tradução da linguagem de Libras, né, de sinais, para o texto e para o som, né? E não o contrário, né? Não está pegando o som e a imagem ou, enfim, o texto e traduzindo para Libras, que é o que geralmente os intérpretes que estão aqui, inclusive, nos acompanhando, estão fazendo, né? Então, me parece que ela não serviria para substituir a esses intérpretes, né? Sim, exato. O Highlander comentou que ele quer fazer uma pergunta também. Eu ia falar isso, se o Highlander e a Edna não querem falar. E, gente, boa noite. Oi, Daniel, Boa Natan. noite. Daniel, muito riquíssima sua apresentação, cara. Eu gostei muito. Primeiro porque a sua pesquisa, né, todo o seu projeto, ele não foi numa perspectiva de avatares. Foi numa perspectiva humana mesmo, de gente. Então, só aí já tem nota positiva, né? E porque quando você tem avatares, tem muitas falhas, né? Mas enfim, então o fato de ser, né, com base em humanos, né? Porque realmente a sinalização ela é a partir de humanos, né? Isso facilita muito. Agora, sim, umas perguntas mais técnicas, né? Eu que sou da área, e aí eu que vivo isso, né? Minha esposa é surda, eu tenho muitos amigos surdos, eu sou professor bilíngue, sou tradutor e intérprete também. A questão da substituição, né, como foi perguntado, realmente é difícil, né, porque o exercício do falar a língua e do traduzir a língua são duas coisas diferentes, né? É igual a pessoa que sabe inglês. A pessoa que sabe inglês é uma pessoa bilíngue. Agora, a pessoa que traduz do inglês para o português é uma pessoa tradutora. Então, são exercícios e práticas diferentes, né?
Então, é um pouco mais profundo essas relações. Mas agora, vindo para a pergunta técnica, como, não sei se você aprofundou na sua pesquisa, por exemplo, quando tem essas variações linguísticas, porque é sabido, né, que aí no sul, em Curitiba, existem os sinais, e aqui no Espírito Santo tem outros que o significado é o mesmo, mas é uma variação linguística, né? Ou seja, para facilitar aqui, é uma variação de gesto. Isso tem a ver com os dados, que ali, ó, opa, isso aqui, o sinal significa, esse gesto significa isso, mas pode significar também isso. A primeira pergunta. A segunda pergunta é essa relação, por exemplo, porque você tem um sinal estático e você tem um sinal que ele é movimentado, né? Só que entre o sinal estático e movimentado existem sinais, por exemplo, sinal de arte. Ele é esse daqui, ó. Esse é esse daqui. Só que daqui para aqui existe esse conjunto de movimento aqui. Como o programa ele faz para fazer essa captação? Porque não faz sentido eu fazer o sinal de artes assim e ir direto eu pular para aqui. Então, eu preciso necessariamente fazer essa, essa dinâmica, digamos assim, né? Aí eu não sei como o programa, como o projeto pensou nisso, ou se precisa aprofundar mais. E a terceira coisa é como o programa ele interpreta também, por exemplo, sinais que têm dois significados. Então, você tem esse sinal aqui, que é o de sentar, mas pode ser o sinal também de cadeira, entre outros. Como, por exemplo, ele interpreta isso aqui. Se na hora que jogar a legenda, ele vai jogar o quê? Ele vai jogar sinais, vai jogar cadeira, ele vai jogar sentar, entende? E para não delongar muito, o programa, né, o projeto, na verdade, até o termo, ele foi pegando palavra por palavra ou ele foi pegando frase? E também tem a questão da velocidade. Pelo que eu percebi aí, você colocou como premissa, né, uma regra de 2 segundos, né? Só que os sinais, às vezes, ele é muito dinâmico, muito rápido. Às vezes, você, antes de terminar um sinal propriamente dito, você já está realizando o outro. Então, tem essas questões aí. Mas, no mais, Certo. é isso mesmo. Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu sei que acho que necessitaria de talvez outros programas, talvez de investimento de verba e tudo mais, para conseguir fazer algumas coisas aí. Mas talvez é uma pergunta que não, da forma que você esclarecer aqui, essa informação sai para os demais que estão participando aqui da aula. Certo. A primeira pergunta que você fez é bem interessante e me fizeram na banca do TCC, inclusive, como que faria para lidar com essas diferentes, os gestos de diferentes regiões, né? A resposta que eu dei foi que não foi pensado nisso no primeiro momento e não sei exatamente como que a gente poderia fazer isso, né? Porque talvez isso junte, conecte com a última pergunta que você fez, que seria a ideia do contexto, né? Você ter gestos diferentes que dependem do contexto. Você deu o exemplo do cadeira e sentar. Então, talvez você desenvolver um modelo que ele tenha uma rede neural ainda mais complexa, ainda mais aprofundada, que ela consiga, por exemplo, entender o contexto da conversa. Então, se você para analisar o chat GPT, ele vai entender o contexto de uma certa conversa que você está tendo, né? Se você conseguir aplicar essa mesma lógica dentro desse modelo, acredito que seja possível ele entender, diferenciar a tradução do gesto, considerando o contexto. E essa questão da variação devido à região, aí realmente eu acho que talvez o contexto ajude também, né? Mas talvez teria que, vamos dizer assim, teria que programar o modelo, configurar o modelo para mudar a região. Por exemplo, eu vou usar esse modelo na região sul. Ele vai usar tal configuração. Na região norte seria outra, por exemplo. Então, talvez seja essa a ideia. A, a parte da captação do,
do gesto, né, igual você comentou, o modelo ele faz toda a captura, ele faz a captura completa, né? Então você deu o exemplo, acho que é arte, que era assim, né? É assim. Então ele vai fazer toda essa captura completa. Ele vai pegar frame por frame, vai ser um conjunto de fotos que ele vai tirando, vai capturar tudo e ele vai salvar isso dentro de variáveis. Então todo esse conjunto de variáveis vai compor o gesto de arte. Talvez assim a execução do gesto precise ser um pouco mais lenta para ele conseguir pegar foto por foto, né? Mas vamos supor que em 4 segundos você consegue executar esse gesto, você vai conseguir tirar as fotos, né? Do início, meio e fim ali. Na verdade, sim, todas as fotos, contemplando todas as etapas de execução, de modo que você consiga armazenar todo esse conjunto de variáveis dentro dessa outra variável que representa o gesto de arte. E tinha mais uma pergunta que eu esqueci, desculpa. Acho que era de fazer o gesto muito rápido, né? De ter os 2 segundos para fazer o gesto muito rápido. Então, essa parte do gesto muito rápido, realmente, isso seria um desafio para implementar, porque no primeiro momento eu pensei nessa solução dos 2 segundos, para o modelo conseguir interpretar bem e não ter ruído, mas eu confesso que não foi algo que eu pensei uma maneira de evitar esses ruídos, encontrar outra solução, né, para não ter esses ruídos durante a execução dos gestos. Talvez, assim, o próprio modelo entender que quando eu abaixo as 2 mãos ou algo assim, a gente não está fazendo nenhum gesto, ou enfim, ou se ele perceber que ele se perdeu muito entre um gesto e outro, ele acabe não colocando nenhum, sabe? Então, enfim, então esse seria algo a aprimorar no projeto mesmo. Caso dê continuidade nesse projeto, seja numa pós ou mesmo no mestrado, são pontos que eu gostaria de estar resolvendo também, porque parece bem importante mesmo, né? Tem uma certa importância para você refinar cada vez mais esse modelo para ele conseguir trazer um resultado mais eficiente ainda, né? Que se aplique em diferentes contextos, ali, em diferentes regiões também. Posso perguntar rapidinho? Pode ser? Por É favor. coisa simples, é só uma curiosidade. Daniel, amei seu trabalho, fantástico. Eu gostaria de saber se ele já está sendo implantado em alguma outra região que não seja o Sul, e como é que foi para a comunidade surda o seu trabalho, se foi bem aceito. Então, ele não foi implementado, ele foi, a princípio, projeto de TCC, por enquanto. Eu apresentei ele em dezembro do ano passado, e a ideia é dar continuidade. Esse ano em particular, né, de 2025, ó, a minha ideia é mais focar mais na vida profissional mesmo, construir, de certa forma, um legado dentro da empresa que eu estou trabalhando, adquirir uma certa estabilidade para daí voltar para a parte acadêmica, então voltar com uma pós ou mesmo mestrado, eu imagino que seja um mestrado, e a ideia é retomar o projeto, então, retomar ele para conseguir fazer com que ele tenha resultados melhores, né, e amplie também a questão do banco de dados. Dentro da comunidade surda, eu não tive necessariamente um feedback, mas uma coisa que eu penso em fazer na, na continuação desse projeto seria, por exemplo, ao invés de eu fazer a execução dos gestos, eu conseguir fazer com que ir numa escola de Libras ou algo assim para fazer as pessoas realizarem os gestos, diferentes pessoas realizarem os gestos para gerar o banco de dados. Eu acho que seria mais eficiente, elas conseguiram fazer de uma forma muito mais precisa do que eu também, que não tem afluência em Libras, Uhum. e então isso seria um dos objetivos. Eu acho que seria legal, talvez, acho que eles ficariam bastante felizes, né, com a ideia. Eu tenho um professor que era da minha banca examinadora também, que ele tinha uma relação mais direta, né? Ele foi o que achou bastante legal, ele foi o que ia divulgar pro pessoal que ele trabalhava, que ele tinha contato. Eu só não fiz essa parte de fazer com que o pessoal mais fluente em Libras fizesse essa captura, porque todo projeto de pesquisa você precisa ter, acho que é uma licença ética, uma coisa assim, você precisa ter um termo de compromisso que a pessoa está se voluntariando para participar e tudo mais. E para você fazer isso é um processo bem burocrático, leva 2 meses ali para você conseguir tudo, todas as assinaturas, os termos de compromisso e tudo Exatamente. certinho. E acaba que, como o prazo do TCC é bastante corrido, a gente não quis correr esse risco, né, de ficar preso nisso e no fim não poder usar o banco de dados que a gente coletou.
mas eventualmente um mestrado que tem mais tempo, né? Daí seria bastante legal, iria dar para implementar isso, com certeza. Tá bom, muito obrigada. E Bom, acho que é isso, Daniel. Obrigado novamente. Realmente foi incrível poder te ouvir aqui hoje. Acho que de todos os convidados que a gente teve, né, de áreas diferentes, acho que essa, para mim, era mais distante do meu campo, ainda que, né, totalmente dentro, já que a gente pensou justamente fazer essa aproximação. Acho que foi bem enriquecedor para a nossa formação como um todo. E acho que é importante isso, né, de reforçar que foi uma pesquisa que foi o fim da sua graduação, né? Enfim, você é muito jovem ainda e uma pesquisa de graduação tão profunda assim já, né? Então a gente torce realmente para que essa pesquisa evolua, para que você aprofunde, né, ela no mestrado, no doutorado, possivelmente, para que tenha verba para aprofundar essa pesquisa, não financiamento, que é o que a gente precisa para conseguir desenvolver essas ferramentas e pesquisas. Então, é isso. Deixo aqui novamente meu agradecimento. Bom, é isso. Novamente, obrigado a todo mundo que ficou aqui até essa hora. Já enviei ali no chat a lista de presença, por favor, assinem. E é isso, né? Obrigado de novo, parabéns. obrigado, pessoal. Tchau, tchau.